Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Vou trazer um convidado aqui, um grande amigo meu, Luiz Arnardo. Ele também é tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado aí em 2018, junto comigo, mesma turma. E qual que é a ideia do nosso bate-papo aqui para trazer para vocês na data de hoje? É basicamente tratar do qual a importância dos assuntos jurídicos para uma abordagem policial. Qual que é, e também qual que é o currículo desse Luiz Anardo, tenente da polícia, para que a gente possa compreender aí aspectos operacionais que ele tem para tratar com a gente, né? Então ele tem a carreira dele está construindo na área operacional de segurança pública, tá? Tem cursos aí de controle de distúrbios civis pelo terceiro de choque, curso de conduta de patrulha em local de alto risco pelo quarto de choque, curso de patrulhamento tático e ações especiais de polícia no primeiro de choque, a famosa rota no estado de São Paulo, curso de gerenciamento de crises no quarto de choque, curso de sobrevivência policial no BOP do Mato Grosso, é braçal de Força Tática, braçal de BAEP, desde 2019, comandante de pelotão, Força Tática e BAEP. Atualmente se encontra como comandante interino de companhia territorial e também é couro branco já, né? Então vamos trazer aí esse nosso ilustre convidado, Luiz Anardo, chegando aí. Beleza, irmão? Tudo bem por aí? Meu irmão, bom dia. Bom dia a todos os alunos aí do canal. Muito obrigado aí pela apresentação calorosa aí. Boa, Me sinto boa, isso aí. lisonjeado. Boa, isso aí. Parabéns, muito sucesso sempre na sua carreira. Pô, Você obrigado, meu irmão. realmente é uma pessoa referência aí na nossa turma para a questão de patrulhamento tático, beleza? Parabéns pelo que você Pô, vem construindo na sua carreira e que conquiste muito mais. Tenho certeza que conquistará. E obrigado, qual meu que irmão. é? Obrigado pela lembrança aí, pelo convite aí, poder participar e tentar Boa, agregar alguma coisa aí com o pessoal. que isso. Mano, seguinte, eu gostaria de. Hoje eu estou na figura de aluno aqui. Gostaria de entender um pouco mais qual a importância nesse cenário operacional, patrulhamento tático, desses aspectos jurídicos que a gente vem construindo aqui também no nosso canal e tudo mais, para que os policiais aí, nossos amigos, colegas que estão acompanhando, eles consigam compreender aí na prática. Gostaria de saber aí, fica à vontade, a palavra é toda sua. Bom, primeiramente, vamos lá, né, meu? Quando a gente fala em qualquer atividade especializada, a gente está falando de alta performance, né? Assim como no mundo do esporte, cada detalhe importa. Beleza? Hoje em dia, a gente está em 2024, não adianta a gente até tem um major aí muito conhecido na polícia, ele faz um paralelo muito interessante sobre procedimentos antigos com novas tecnologias, né? Então a gente tem que se situar no mundo que a gente está, beleza? E hoje em dia, cara, não existe espaço mais para amadorismo, beleza? Quando a gente fala de polícia, se a gente fala de atividade de alta performance de polícia, não existe espaço para amadorismo. Aquela polícia, entre muitas aspas, né? O burro, burro, forte, forte, que a gente ouvia aí dos antigões aí, que chegava um polícia, um cacetete e resolvia uma manifestação, hoje em dia não é bem assim que funciona. Então, o que que eu vejo, cara? Muito polícia novo, muito a nossa tropa, se você pegar, eu vejo pelos meus alunos aí que eu até agora não tô dando aula mais, mas durante os últimos 2 anos aí dei aula à escola de soldado, uma molecada nova, cheia de vontade, cheia de garra ali para sair para rua, para trabalhar, para fazer polícia, e às vezes por falta de orientação, por falta de uma assistência, né, jurídica, talvez acaba na tentativa de resolver um problema da sociedade, trazendo um problema para si próprio. Então, é um assunto assim, essa troca de ideia nossa, eu acho de extrema importância, até a gente comentando em off antes aí, né? Se eu tivesse essa noção alguns anos atrás, quando a gente era aluno ainda, com certeza a minha vida teria sido muito mais fácil, principalmente no início de carreira, né? Então, para a gente começar a nossa troca de ideia, vale a pena a gente falar sobre a abordagem policial, que é o carro-chefe do nosso patrulhamento. Todo patrulheiro que tá ouvindo aí, o carro-chefe do patrulhamento é a abordagem. É ali que você vai obter uma informação, é ali que você vai descobrir um local de armazenamento de droga,
ali, né, na abordagem policial, que se bem conduzida, né? Se bem conduzida, você vai descobrir quem está procurado pela justiça, você vai descobrir quem tem arma de fogo no bairro, quem que vende droga, onde que esconde essa droga, quem que rouba carro, onde que é desmanchado as motos. É na abordagem policial que você acaba levantando muitas informações que dão norte para o nosso patrulhamento, né? Só que é muito bonito você ver o vídeo aí da rapaziada e das lendas da polícia aí, que tem muitas aí na internet, nas redes sociais, vídeo de abordagem, você vê como que esses caras conduzem uma entrevista. É muito legal isso daí. Eu sempre falo para meus alunos, pô, é legal pra caramba você ver um sargento de rota que tem 20 anos de patrulhamento, ele entrevistando um abordado. Pô, legal. Aí vai você lá, com 2 meses de rua, é, querer trocar uma ideia desse nível aí com um abordado. Com certeza não vai ter aquele mesmo, vamos dizer assim, aquele mesmo resultado, né? Então, visando isso daí, se a gente trazer essa abordagem para um cunho mais técnico, para um cunho mais profissional, entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas, eu acho que você minimiza a chance de você tomar um chapéu em uma abordagem, minimiza a chance de você, de uma abordagem, você partir para um desacato ou algo do tipo, que é muito comum, né, meu? Então, é basicamente isso, né? Basicamente essa é a ideia, e é apresentar pro pessoal aí que está assistindo o porquê de cada coisa, meu, e qual é a importância dos assuntos jurídicos na atividade policial, na atividade Fa- operacional lá lá na ponta da linha. Pegando um gancho que você comentou, essa parte de tornar um pouco. É bonito de ver, né? O policial que tem 20 anos com experiência e técnica para fazer aquilo, mas é difícil do pessoal, do policial que tem pouco tempo de polícia, em repetir. Então, para isso, para se tornar mais técnico, o que ele precisa? Ter conhecimento jurídico para ele poder conversar com o abordado. É nesse aspecto que você está tratando aqui? É mais ou menos nesse sentido? Isso, basicamente isso daí, para ilustrar fica às vezes fica mais fácil do pessoal entender. Assim, eu vou tentar trazer, você me conhece aí bastante tempo, né, meu? Aquele jeitão nosso Fica à aí vou tentar vontade, cara. explicar, Fica à vontade. vou Aqui tentar é um explicar aí bate-papo. a gente pega, a gente tem aqui duas pessoas, certo? Duas pessoas aqui, ó, cada mão simbolizando uma pessoa. A gente tem de um lado um abordado, de outro lado o policial, beleza? Via de regra, cara, o policial, quem que ele é? O policial, cara, via de regra, assim, grande, esmagadora maioria. Pô, um cara que veio de uma família boa, é um cara que teve uma base familiar, que estudou, né, que sempre teve uma vida ali pautada ali no tradicionalismo e os bons costumes, né, vamos dizer assim, porque e sua vida dele levou para esse lado da lei, da ordem, da polícia, enfim, beleza? Então ele tem esse nível vamos dizer assim, esse nível social, de cultural, etc. Não hierarquizando, beleza? Mas ele está em um patamar. O nosso abordado, via de regra, quem que é? Eu tô falando aqui, irmão, de assim, um patrulhamento de alta performance, beleza? Partindo daquele princípio que a nossa abordagem é fundamentada, é, a gente tá na rua para abordar bandido, beleza? Então vamos pegar esse cara, esse bandido. Quem que é esse bandido? Meu, óbvio que não dá para você traçar um padrão, mas via de regra, onde esse cara cresceu, onde esse cara foi criado, quais são os níveis das amizades dele, desde a infância dele até os dias de hoje, onde ele mora, o que ele escuta, qual que é o nível, o que ele lê, o que ele assiste. Cara, não dá pra gente falar que essas duas pessoas estão assim, ó, no mesmo nível assim de cultural, não hierarquizando, mas são diferentes. Não que um é melhor ou pior, mas são diferentes, beleza? Para existir uma comunicação eficaz entre essas duas pessoas, vamos pensar que aqui, ó, o policial está aqui e o nosso abordado está aqui, beleza? Para que haja uma comunicação eficaz, um entendimento nessa troca de ideia, ou um vai descer para esse nível, ou o outro vai subir para esse nível, beleza?
para que a gente haja uma troca de ideia eficaz ali e a gente consiga, né? Eu não sei se tá dando para entender, mas eu vou seguindo aqui, que depois qualquer coisa a gente esclarece. O... Quando você aborda um ladrão, um exemplo simples aqui, ó. Você abordou uma pessoa ali. Não, parado, polícia, mão na cabeça, todo o pop. Beleza. A gente vai partir primeiro passo ali, a busca pessoal, né, meu? A gente vai focar sempre em três coisas, né, meu? Primeiro, pessoas, depois armas, depois objetos. Bordei um carro, pô, pessoas, desce todo mundo. Armas, faça aquela busca preliminar, linha de cintura, jogo na parede. Depois, objetos, que é aquela busca a pormenorizada ali. Naquele momento, inicia-se a entrevista, quando da busca pormenorizada. Nessa busca pormenorizada, a gente começar essa entrevista com o abordado, primeira pergunta, você já foi preso? Aí o cara fala assim, já, você foi preso no quê? Ele fala, fui preso num assalto. Né, o exemplo que eu sempre dou para todos os meus alunos é, pô, fui preso num assalto. Pô, que legal. Perceba, a polícia tá aqui e esse abordado tá aqui, certo? Ah, fui preso num assalto. E aí o polícia pega e fala assim, você assaltou o quê? O que na hora aconteceu? O polícia desceu para trocar ideia com esse cara. Se esse abordado fosse assim, fui preso num assalto, e aí o polícia fala assim, assalto, o que é isso? Aí ele fala assim, é um roubo. Ah, que artigo você assinou? Ah, artigo 157. O que aconteceu? Você trouxe esse cara pro seu nível. Por quê? O abordado, ele sabe de legislação, ele sabe, sabe porra nenhuma. Mas o que ele assinou, o que ele sentiu na pele, aí, isso aí ele sabe, decora salteado. Qual que é a condenação dele, quanto tempo ele ficou preso, qual regime de condenação ele foi. Tudo isso daí ele sabe, porque ele viveu isso daí. Beleza? Então, se a gente desce pro nível desse cara, para trocar ideia com ele, na gíria dele, no linguajar dele, na subcultura do mundo dele, o que vai acontecer? Quem que domina esse mundo aí? É o polícia, que veio de uma base familiar, que veio de uma criação, tal, ou é o abordado, que nasceu e cresceu naquele meio ali? Quem que vai ganhar nessa troca de ideia? Cara, meu, é o cara. Isso daí a gente vê, meu, de experiência própria, quantas e quantas vezes, né? Sem vergonha nenhuma de falar, vivendo e aprendendo. Quantas e quantas vezes eu fui engolido na ideia por um abordado, entendeu? Aí você vê até, né? O cara pega e chama você de mestrão, por exemplo, e você acha que você tá arrasando. Só que no linguajar do bandido, mestrão é filho da puta. E o cara tá levando uma com você, sem você saber porque você desceu pro nível dele, pra trocar ideia com ele. E vai chegar uma hora, sabe o que você vai fazer? Você vai perder na ideia? A polícia vai embora pra casa engolindo esse sapo? Não vai. Aí vai ganhar de outras formas. Acabou ali o raporte, acabou ali as informações que poderiam ter vindo dessa abordagem, acabou tudo ali e ainda corre o risco de você arrumar um rolo para você. Então, agora, se você traz esse cara pro seu nível, você fala assim, não, peraí, o que é assalto? Não sei o que é assalto. Ah, é um 57. Ah, tá, um 57. Você trouxe esse cara para você, aí aqui em cima, aqui a gente domina. Aqui em cima, troca de ideia com nós, beleza? Aqui em cima, você consegue quebrar ele na mentira, você consegue quebrar qualquer papo furado que ele vem para cima de você. E se ele e são todas essas perguntas, essa troca de ideia que eu vou esmiuçar aqui, tentar, né, esmiuçar aqui. A gente tem fonte de consulta que a polícia disponibiliza para a gente. E se a gente pegar esse cara na mentira, pô, 1-0 para nós. Você tá devendo para mim. Beleza? Agora, para eu atrasar você, depende de você colaborar. E aí é nessa que você levanta um procurado pela justiça, você levanta um cara que tem arma, você levanta. Assim, são técnicas de entrevista que a gente tem que usar para persuadir o cara é, para a gente conseguir chegar em um resultado satisfatório para que aquela abordagem seja realmente eficaz. Eu tô falando aqui abertamente porque o nosso público-alvo são policiais, né? Então, Sim. por isso que eu tô falando mais abertamente aqui, que é a realidade que esses policiais, eles se deparam na rua e não é novidade para ninguém, beleza? Então, existe um rito. Só antes de você adentrar, gostaria de fazer dois parênteses, né? Um
um adendo e outro uma pergunta. Essa questão um adendo que eu gostaria de fazer, essa questão de níveis socioculturais diferentes entre o policial e o abordado, muitas vezes a gente sabe que não essa discrepância. Uma, porque às vezes o policial realmente é aquele policial de baixa renda que veio de uma determinada periferia, que tem um contato social com pessoas das quais muitos amigos dele, infelizmente, foram para o lado errado, né? Para o lado do crime, realmente, e ele foi pro lado bom, foi pro lado de trabalhar para a polícia, proteger pessoas, né? Então, enfim, aplicar a lei e a ordem. Então, a gente sabe que às vezes tem isso. Outra questão também, gostaria de fazer, outro adendo, essa questão que a gente sabe, como se disse, por mais que nosso público-alvo sejam só a maioria policiais, às vezes podem ter pessoas civis também assistindo que às vezes interpretem mal algumas falas. Gostaria também de fazer alguns adendos aqui também. Então, por exemplo, qual esse nível de abordagem? Quer dizer que o abordado por si só, a polícia já vai por pessoas, quer dizer que os criminosos, os bandidos seriam de baixa renda, socioculturais diferentes, menores? Não, não é isso, né? A questão é que a gente sabe que a Polícia Militar, diferentemente de uma Polícia Federal, que vai fazer investigações de crimes alta complexidade, crimes de colarinho branco, a Polícia Militar, o carro-chefe dela, como você disse, é o quê? É o cara pegar o roubo, né? Um 57, famoso assalto aí, como você bem disse, né? Então, essa questão. E também o quê? Receptação, a questão de tráfico de drogas, que a maior parte, o carro-chefe ali é um tráfico de drogas, né? Então você vai numa comunidade, quando você acaba trabalhando ali, você vê que muitas vezes não vai ter ali um roubo ali naquela comunidade. Não vai ter extorsão mediante sequestro, a não ser que levado para lá, porque a gente sabe que o crime organizado está presente e eles proíbem ali, a disciplina deles ali vai proibir, por exemplo, de ocorrer roubo ali mesmo. Então, assim, pratique fora, né? Então, assim, a gente sabe que o carro-chefe do policial militar, para quando ele vai abordar alguém, ele já tem características de fundada suspeita de uma arma ou droga. Então, assim, via de regra, não é o cara do colarinho branco que a gente está abordando. Porque não tem ali flagrante, estado flagrancial, não tem a fundada suspeita para a gente abordar o cara. Né? Então, por que, que não, muitas pessoas reclamam, né? Por que, que não abordou o cara lá da Porsche? Pô, mas que fundado suspeito tem com um crime ali que eu vou pegar em estado flagrancial de algum fato? Se ele cometeu um crime, foi pretérito. Se ele estiver fazendo lavagem de dinheiro, se ele estiver fazendo corrupção. E como que a Polícia Militar age ali? Não dá, não dá. Então, né? Então, não sei se você gostaria de fazer também um adendo com essas considerações que eu fiz, levando para o lado operacional, mas eu gostaria de frisar bem isso aqui, porque qual o cenário que a gente está fazendo esse bate-papo? Então, qual o cenário? É aquele cenário do patrulheiro que está ali abordando pessoas na prática de condutas ilícitas infracionais de tráfico de drogas, de porte entorpecentes, de roubo ali né? Então, realmente ele dá grave ameaça ou violência à pessoa. Então, gostaria de fazer esse adendo aí. E depois, gostaria de perguntar, eu acho que você também já ia adentrar nessa parte mais específica, que seria quanto então, quando você puxa o abordado nestas circunstâncias para uma conversa mais técnica, né, mais técnica, pelo que eu vi, o que você depois consegue extrair de informações ali, por exemplo? Um exemplo que eu queria dar para ver se era nesse sentido, né? Se ele fala que está com uma passagem lá, já foi condenado por roubo. Se ele não vai saber a pena, duvido, né? Então, como você disse, sabe até o regime de cumprimento, quanto tempo ele ficou, se foi um sexto da pena que ele ficou em regime fechado, se não foi. Então, assim, eu acho que era nesse sentido que você vai falar, gostaria de perguntar se é isso mesmo. E também a questão, por exemplo, você disse aí, quantas vezes, né, não foi engolido. E, meu, e é verdade, cara, eu também, quando saí aspirante, novinho com essa cara aqui também, né, como a gente falou nos bastidores aí, meu, você vai conversar com um cara que é famoso macaco velho, né, o cara que já tá né, antigo no crime ali, já tem né, várias passagens pelo sistema prisional, e o cara, aí quero conversar, e aí, Joe, né, qual é que é, mano? Aí você vai falar assim com o cara, como, né? Ele vai olhar pra mim e vai dar risada nas minhas costas. Às vezes na Promedião. frente não, porque eu tô fardado, mas, né? Então eu acho que é nesse sentido que você quer trazer. Fala aí pra mim. Isso. É isso aí. Bom, primeiramente, né, até é interessante fazer vamos dizer assim, né, essa maquiagem aí, né, meu, para o pessoal entender. Por quê, meu? Com certeza, às vezes, a gente tá, a partir do momento que foi para a internet, foi para o mundo, né? É, A gente. A polícia só aborda aquele discurso, né, que a gente vê muitos aí, pobre preto da periferia. Não é bem assim, beleza? Porém, a ideia nossa aqui é trocar ideia sobre o patrulhamento tático e as
a sua necessidade de você ter aquela bagagem jurídica no nível, no mínimo, bom. Por quê? Qual que é o nosso foco? O patrulhamento repressivo imediato. O que que é esse repressivo imediato? O que que seria isso? A gente tem a polícia militar, né, as viaturas aí de radiopatrulhamento. Hoje estou trabalhando, né, comandando interinamente, né, mas provavelmente até por um bom período vou ficar uma companhia territorial. O nosso carro-chefe da polícia é o atendimento à população, é o serviço de atendimento 90, é o prestar um bom serviço para as pessoas, passar aquela sensação de segurança e o atendimento ao público. É esse o carro-chefe. Porém, quando a gente fala de um patrulhamento tático, a gente está falando de força tática, a gente está falando de BAEP, você consegue direcionar, na verdade, a ideia é essa, né? Você direcionar esse patrulhamento para a gente chama de repressivo imediato. O que seria isso? Ocorreu um roubo, então a gente atua aí. Ocorreu um furto, a gente atua aí. Ocorreu um tráfico, a gente atua aí. Então, o nosso patrulhamento é extremamente direcionado. Por que você não abordou o cara da Porsche? Porque quem roubou foi um cara com essa característica e uma XRE vermelha. Então, eu vou abordar quem? O cara que tem essa característica e uma XRE vermelha, entendeu? Atuando de uma forma repressiva imediata, para que a gente consiga recuperar esse bem. Quantos bens? Esse aí, meu irmão, falar para você, cara, o pagamento do nosso salário é esse. Você devolver um carro para um cidadão, você devolver uma moto, você devolver dinheiro, como tive uma vez uma ocorrência de um roubo à residência que os ladrões colocaram tudo que tinha de valor dentro da casa do cara, dentro do carro do cara, e foram embora com o carro do cara. A gente conseguiu recuperar esse carro com tudo dentro. Pô, imagina, pelo amor de Deus, né? Então é esse o nosso público-alvo. Já abordei político, já abordei empresário, já. E a troca de ideia é a mesma coisa. É pautado na técnica da mesma forma. Na mesma forma. Sempre trazendo esse cara para cá. Ele está no nível, até frisei no começo, está no nível inferior ou superior? Não. Não. Mas no nível de conhecimento técnico, jurídico, não tem como você comparar um policial com um médico. Eu não sei nada sobre medicina, da mesma forma que ele não sabe nada sobre isso. Só que sobre a vida dele, ele sabe. Né? Até você comentou aí, um cara que, sem nenhum estudo, que foi condenado a um tráfico de drogas. Ele sabe exatamente qual que é o artigo que ele assinou, qual que é a pena máxima daquele artigo, qual que é a pena mínima daquele artigo, qual que foi a condenação dele, qual regime de pena ele cumpriu a pena dele. E ele sabe tudo isso daí. Por que ele sabe? Porque o sinestésico, né, meu? Ele viveu na pele aquilo ali. Então não tem como ele não saber aquilo, entendeu? Então é para esse lado que a gente traz essa abordagem, né? Reiterando aí, o foco a gente está tratando dessa forma porque trazendo para o lado do patrulhamento tático, que não adianta a gente tratar vamos tratar sobre a exceção. Abordei político em uma operação de cumprimento de mandado de busca na casa do cara. Pô, em quase 9 anos de polícia, quase 10, né? Eu fiz isso 2 vezes. Então, vale a pena a gente fazer uma... Não, pô, vamos falar sobre o que abrange o dia a dia de todo mundo, né? Por isso que eu trouxe para esse lado. Perfeito. Então, repete a pergunta, por favor, que eu já até esqueci, que o TDAH que é grave. Então, vamos lá. Quando traz o abordado no conhecimento jurídico do policial, você disse, mesmo que o abordado tenha, né, formação jurídica, não é isso, mas conhecimento jurídico técnico policial. Isso, quem é especialista em segurança pública, é o policial. Quem tem, somos nós. Levando ao policial ali que está abordando. E quais são essas perguntas, esse tipo de... Não entrando aqui nas particularidades, tá? Não vamos abrir o jogo aqui. Mas qual a necessidade e quais linhas de raciocínio que utiliza aí, mais ou menos? Fique à vontade aí para a gente entrar nesse foco agora central aí da parte jurídica de forma aplicada. Quais leis aí que você acha interessante? O que o policial precisa ali realmente e qual o resultado que ele consegue extrair disso? É essa linha que eu gostaria de tratar, que você nos ensinasse. Boa. Vamos lá. Existe um rito, mais ou menos uma árvore de decisão, né? Com abordagem. Independente de quem você aborda, cara, eu sempre falei isso para as minhas equipes, para os meus pelotões.
Não existe, cara, não existe um, um bravão que resiste uma palavra de gentileza, beleza? Não existe, cara, não existe. Esse papo aí de você tratar mal o abordado, por mais bandido que ele seja, cara, isso, por experiência própria, nunca me rendeu nada de bom. Nada, nada, né? Então, a gente tem que partir sempre desse princípio aí, beleza? Ou a gente prende um ladrão, ou a gente faz um amigo, isso aí a Rota fala muito disso, e realmente não é um discurso só demagógico, faz, porque dá certo, beleza? Então, vamos partir sempre desse princípio. Quando eu troco, ó, eu posicionei meu abordado ali, feito a busca pormenorizada, vira ele de frente para mim, não, numa parede ali, via de regra, né? Primeira pergunta que eu faço pro cara: como é seu nome? Por que eu faço isso? Para eu criar um raporte e esse cara sentir em mim uma confiança dele trocar uma ideia mais aberta. Ele saber que eu não tô ali com aquela vontade. Eu tô, mas ele não precisa saber disso. Com aquela vontade de fuder ele de qualquer forma, né? Então, como é seu nome? Ah, meu nome é João. Ô, João, você já teve algum problema com a justiça? Por que a gente pergunta isso? Aí que entra nos aspectos jurídicos já. É, muitas das vezes, você. Não vou nem falar a questão de doutrina, né, meu? As furabumbice. Você tem passagem? Aí o cara fala assim: ah, eu tenho passagem para Carapicuíba, senhor, tá aqui no bolso. Porra, entendeu? O jargão aí, mas, enfim. Você teve algum problema com a justiça? Por que isso? Se eu perguntar para ele se você já foi preso, ele fala para mim sim, não. Significa que ele nunca teve nenhum problema com a justiça? Não significa. Por quê? Às vezes esse cara praticou um homicídio, às vezes ele está procurado, mas o processo dele se decorreu, ele não foi preso em flagrante, foi instaurado um inquérito, e no decorrer desse inquérito ele foi condenado e às vezes não está nem sabendo, ou às vezes tá na rua foragido aí, ele nunca foi preso. Então, a gente pergunta sempre: você já teve algum problema com a justiça? Ou você respondeu algum processo? Se ele fala que não, outra pergunta que vale a pena ainda a gente fazer: você já pôs o pé na delegacia alguma vez? Por quê? Às vezes ele foi para a delegacia, ele foi conduzido à delegacia, mas na cabeça dele: eu não fui preso, então tá tudo certo. Então, e aí, não também. Beleza, então a gente está trocando ideia com um cara aqui que nunca teve nenhum problema com a justiça, um cidadão, a princípio, um cidadão de bem. Quer dizer que ele não é um criminoso, não é um bandido? Não, não quer dizer isso. Às vezes ele simplesmente ainda não foi preso, mas não significa que ele não rouba, que ele não furta, que ele não vende droga. Aí a gente vai conduzir a entrevista de outra forma, né? O que você faz da vida, o que você trabalha do quê, onde você mora, enfim, tá indo para onde, tá vindo da onde, tá com quem. Beleza, não é isso o nosso foco aqui. Outro lado, você já teve algum problema com a justiça? Já. O que a gente vai perguntar para esse cara? Você respondeu o quê? Aí ele fala para você, voltando, respondi um assalto. O que é isso? O que é assalto? Ah, senhor, roubo. Ah, roubo, entendi. Que artigo que você assinou? Ah, um 57. Ah, entendi, um 57. Ou seja, nessas entrelinhas, eu estou trazendo ele para uma abordagem mais técnica. Eu estou trazendo ele para trocar uma ideia comigo de uma forma mais técnica. Para eu não precisar descer no linguajar da gíria que ele domine ou não, isso se acontecer, beleza? Se acontecer. Se ele falar de gírias com você. Mas se não acontecer, tudo certo, beleza? Primeiro, aí eu falo pro cara: quantos BO você tem? Ele fala assim: eu tenho um 57, tenho um 33, tenho um 12. Um exemplo. O que eu vou perguntar para esse cara? E vou falar o porquê disso. Em ordem cronológica, né, meu? Eu vou pedir para ele descrever para mim quais são os BO dele. Como eu vou fazer isso? Se eu chegar pro cara e falar, às vezes: descreve para mim os seus artigos em ordem cronológica. Porra, aí também não vai dar certo. Eu vou falar para esse cara: qual foi o seu primeiro BO? Aí ele vai falar assim: foi um 57. Que ano que foi? Foi um 57 em 2001. Você roubou o quê? Roubei uma joalheria. Você foi condenado a quanto? Aí ele vai falar: fui condenado a 5 anos e 4 meses. Pode perceber isso daí. Todo mundo que é réu primário e assinou 57, 5 anos e 4 meses. Depois eu explico o porquê disso. Fui condenado a 5 anos e 4 meses. Você foi condenado a 5 anos e 4 meses. Você puxou quanto? Eu puxei 2 e 6. E você saiu de qual benefício? São essas as perguntas que eu preciso fazer para o cara.
qual artigo você assinou, você foi condenado a quanto, você puxou quanto e você saiu de qual benefício. Beleza? Ah, o primeiro artigo foi esse. O segundo artigo, qual foi? Ah, o segundo artigo meu foi um 12. Tá bom. Que ano que foi? Ah, eu assinei um 12 em 2004. Beleza, ele saiu. Aí, na sua cabeça, você já tá ali, ó, pô, em 2001, 5,7, ele puxou 2,6, então ele deve ter saído mais ou menos em 2003. 2004, ele foi condenado num 12. O que já tem que ter na nossa mente na hora? O que é o 12? Né? Não é uma pergunta que muita gente se faz? Tá? O que é o 12? E esse exemplo é muito. É o pior de todos. Para você acabar com a vida de um estagiário, você pergunta para ele exatamente esse cenário. Artigo 12, em 2004. Ele foi preso no quê? Sendo que, artigo 12, os mais comuns pra gente aí, né, meu? Que falando de crimes, né? Que ele pode ter sido preso. A gente pode estar falando do artigo 12 da nossa lei de Estatuto de Desarmamento, que é de 2003. O artigo 12, salvo engano, aqui é o porte ilegal de. O porte, não, a posse de arma de fogo de calibre permitido. Ele tinha um oitão na casa dele, por exemplo. Pô, é um crime que interessa pra nós. Esse cara tinha arma. Beleza. Ou em 2000, ainda em 2004, ainda não tinha sido decretado a lei de drogas, a nova lei de drogas, a 11.343, que é de 2006. Então, na antiga lei de drogas, o artigo 12 era um tráfico. Então, em 2004, ele pode ter sido condenado tanto no aporte, no posse de arma de fogo de calibre permitido ou no tráfico de drogas. Só que aí, meu, ele fala para você, artigo 12, o polícia tem que ter na cabeça dele isso daí já, pô. O que esse cara tá falando para mim que ele foi preso? É o nosso carro-chefe, é a nossa profissão. A gente tem a obrigação de saber disso. Se eu perguntei pro abordado, ele me respondeu, eu tenho que saber do que se trata, o mínimo, né? Sim. E aí eu pergunto pro cara, posso perguntar pro cara, às vezes você pergunta, meu, que arma que você tava? Aí ele fala assim, não, senhor, nunca mexi com arma não, meu. Entendeu? Pô, beleza, eu já sei que é de droga. Ou você pergunta pro cara, assim, meu, artigo 12 de arma de droga, meu. Aí fala, não, senhor, nunca mexi com arma não, porque ele sabe, mano, ele sabe isso daí. Se ele foi preso, cara, o pessoal costuma falar aí a faculdade do crime, né? A prisão, e realmente, às vezes ele não assinou um porte legal de arma, mas dentro da cela, junto com ele lá, tinha um cara que assinou. Então, enfim, dentre os critérios aí de remissão de pena, tem leitura, tem um monte de outras coisas aí que é muito comum você ver preso aí que leu de cabo a rabo o Código Penal. Então, isso, cara, às vezes quem assiste aí acha que a gente está falando, né, fantasia aqui. Sai pra rua e faz um patrulhamento calcado em cunho criminal. Você vai abordar cada enciclopédia do crime, que isso em todas as áreas, viu, meu? Em todas as áreas. Hoje estou no interior, aqui tem muita enciclopédia do crime pela rua aí, beleza? Então, beleza. Bati na câmera aqui. Feito isso, eu pergunto pro cara, você foi condenado a quanto? Você puxou quanto? E você saiu de qual benefício? Próximo passo. Ah, senhor, ele vai responder isso para você. Ah, eu saí da cadeia em 2008. Beleza. Qual que é o seu próximo artigo? Ah, meu próximo artigo é um 33. Você foi condenado a quanto? Você puxou quanto? Você saiu de qual benefício? O porquê que eu preciso saber fazer essas perguntas para ele? Primeiro ponto, caso de aumento, caso de diminuição de pena, ou agravantes e atenuantes aí. Falando do artigo 157, que é o mais básico aí que a gente vai se deparar na rua, aí, talvez seja dentre os criminosos aí, é o nosso preferido, né? 157, né? Aquele que pega uma arma na mão e vai roubar. O artigo 157, pena mínima 4, máxima 10, é isso, né? Pena de 4 a 10. Condenação média deles, existe, eu pesquisei isso, cara, pesquisei, às vezes você até sabe dar uma orientação, eu pesquisei, não achei em lugar nenhum alguma jurisprudência para essa média de condenação, mas todo um 5,7 que você pega na rua, 5,4, 5,4, aquele roubo simples, né? 5,4, 5,4, 5,4. Parece que assim, é uma jurisprudência do judiciário, né, que mas eu não consegui achar isso para os demais crimes, né? Mas, enfim, até se souber, né, de alguma coisa assim, mas se você sabe que se esse cara foi condenado a 5 anos e 4 meses,
Ele fez um roubo, tomou o celular de alguém, deu um soco na cara de alguém para pegar uma bolsa, alguma coisa do tipo, beleza, é um roubo simples. Se esse cara fala para você que ele foi condenado a 8, entendeu? Já na hora, esse cara, o que você na hora, nessa simples pergunta, você já matou a charada dele ali? Ou ele tava com mais alguém, ou ele tava com mais alguém, ou ele tava com uma arma de fogo, ou ele roubou, enfim, teve o caso já de aumento de pena, de agravamento de pena, e aí você, pô, essa condenação te assustou? Descreve para mim como que foi. Quantas pessoas você tava? Que arma que você tava? Quem que você roubou? Como que foi isso daí? Às vezes foi um roubo com retenção, às vezes ele não assinou simplesmente um 57, pode ter assinado um 58, né? Enfim, que são crimes com penas maiores ou penas acumuladas. Então, acumuladas? Que fala acumuladas? Acumuladas. Acumuladas, isso. Então, você, numa simples pergunta técnica, que se ele mentir para você, você tem como consultar, o Copom faz essa consulta para você, né? Você consulta o RG do cara, você consegue consultar o inquérito dele, e você sabe a condenação dele, então não tem como ele mentir para você, porque você tem como consultar isso. Você já descreve qual que é o, entre muitas aspas, é o patuá desse cara. Se ele realmente é um ladrãozão que tenha essa disposição de pegar uma arma na mão e roubar um banco, ou se ele é simplesmente um usuário de droga que deu um empurrão numa senhora no ponto de ônibus para levar a bolsa dela. Beleza? Próximo ponto. Dessa sua condenação, você puxou quanto? Cara, é muito comum. Aí entra um assunto que eu sou fascinado, cara. Eu gosto demais, que é a nossa execuções penais, né? Um assunto que eu gosto. Até tenho alguns livros aqui que fala sobre, vejo muito podcast, essas coisas, até minha mulher briga comigo disso aí. Mas sobre sistema prisional brasileiro e crime organizado. Eu acho que hoje o nosso carro-chefe, cara. Para mim, eu levo a minha missão profissional é o combate ao crime organizado, com base naquilo que eu busquei me especializar na carreira. Se a gente falar de patrulhamento tático, a gente está falando de combate direto ao crime organizado. Então, você pegar um cara que ele é o bichão aqui fora, aqui na rua, que ele pega um pai de família e ameaça, e rouba e faz o que ele quiser com o pai de família, isso daí tem um monte aí fora. Agora, o cara aqui dentro da cadeia, ele exerce uma liderança, ele é líder de movimentos. Esse cara, se ele é o bichão aqui fora com o pai de família, ele é uma coisa. Agora, se ele é o bichão lá dentro, que só tem cara do bandido também, pô, meu, é um cara que, assim, pô, esse cara é diferente no mundo do crime. Talvez eu esteja conversando aqui com talvez um líder, um faccionado, alguma coisa do tipo, com base no tempo que ele puxou dentro da cadeia. Por que isso? A gente consegue ter um pouquinho de, assim, eu nunca fui preso, né? Também nunca serei, graça do Senhor Jesus, né, meu? Mas da graça de Deus não, né, meu? Não faço nada de errado, não tem por que ser preso, né? Mas vamos lá. Dentro da cadeia existem setores. O que são esses setores? Basicamente, esporte, faxina e população. Não sei se você já ouviu falar disso daí. Não. As cadeias, hoje, no estado, estamos falando do estado de São Paulo. Às vezes, se alguém de outros estados aí assistir o vídeo, talvez essa regra não siga. São cadeias que são dominadas pelo comando, né? Pelo partido maldito aí. Nem dá ibope para esses caras. Que é isso? Esses setores são presos que são faccionados ou que são simpatizantes ou companheiros, como eles chamam. Às vezes não são batizados, não são irmão, mas são companheiro. Tem várias nomenclaturas, companheiro, primo leal. Meu, tem um monte de nomes que eles dão aí para a hierarquia deles dentro do partido. Então, tudo isso que eu estou falando para você é tipificado na lei de execuções penais. Que se você ler a lei de execuções penais lá nas faltas, por exemplo, você consegue enquadrar o cara que como... Por quê? Por que isso? Quem vai conversar com um agente penitenciário? É o faxina. É o cara que tem a liderança dentro do raio dele. E quem que tem a liderança dentro do raio dele? É um irmão. É um cara que é batizado numa facção criminosa. Isso falando bem superficialmente aqui.
Então, às vezes, se esse cara ele respondeu uma sindicância lá dentro, dentro da cadeia, que isso a gente consegue ter por base na lei de execuções penais ou uma consulta rápida na SAP. A gente tem hoje, o Copom consegue ter essa integração com a SAP para você, principalmente essas épocas de saidinha, estreitou muito essa relação, essa interação da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Administração Penitenciária, da gente apresentar preso direto na SAP, né, direto no CDP. Então, tem essa integração aí, você consegue, por meio dessas consultas, você saber. Então, se o cara foi condenado a 5 anos, por exemplo, e ele puxou de ponta os 5 anos, alguma coisa de errado tem. Por quê? Porque tanto o nosso Código Penal descreve lá, né, quais são os regimes de pena, e a Lei de Execuções Penais, ela estipula os critérios de você progredir de regime. Então, se esse cara, ele puxou de ponta, ele foi condenado no regime, no caso do roubo, a pena máxima superior a 8 anos, ele inicia no fechado. Ele cumpriu um tempo no fechado, ele vai para o semiaberto. Ele cumpriu um tempo no semiaberto, ele vai para o aberto. Ou seja, ele não fica, se ele for condenado a 5 e 4, jamais ele ficará 5 e 4 preso. Então, se ele ficou, alguma coisa lá dentro ele fez. Se alguma coisa lá dentro ele fez, a gente tem fonte de consulta disso e a gente consegue saber se esse cara exerce uma liderança do crime ou não. Beleza? Então, isso... Fazer um adendo dessa parte antes de você ir para a próxima questão aí que eu vi que você já ia emendar. Você tinha perguntado para mim que você fez uma pesquisa rápida sobre. Uma pesquisa rápida não, mas você fez acabou vendo aí. Por que 5 e 4, né? Você comentou por que 5 e 4, Sim, né? sim, Mesmo que porque você fez a pergunta, é só para a gente explicar aí para os nossos Uhum. ouvintes aí, né? Pessoas que estão nos acompanhando. Quando a pessoa, se ela tiver o 5 e 4, praticou um roubo, via de regra, ela falou aí na entrevista que foi a mão armada, praticamente. Por que não 4 anos? Ou mesmo que ela não fale que foi a mão armada ou não. Se foi 5 e 4, a gente sabe que ela não teve a pena mínima aplicada para ela. Porque como funciona, né? Se o roubo é de 4 a 10, o juiz deve iniciar o critério trifásico da aplicação de pena com a pena base, a primeira pena que ela vai aplicar, a primeira fase, na pena mínima legal. Ou seja, vai ter que aplicar 4 anos. Depois ele vai ter que subir na segunda fase causas, né, agravantes ou atenuantes, ou subir ou diminuir, mas sempre dentro de 4 e 10. E por fim, ele aplica causas de aumento ou de diminuição de pena, que daí pode variar mais que 10 e menos que 4. Beleza. Por que 5 e 4, então? Se o cara fosse réu primário, por exemplo, o primeiro caso dele aí, você aborda o cara, ele não, o primeiro meu foi um 5-7. E teve condenação com 5 e 4, sendo que ele era réu primário e não tinha mais antecedentes. Por que então? Porque se a gente for olhar no roubo 154, desculpa, 157 do Código Penal, parágrafo 2º trazia assim, ó, antes de 2018, a pena aumenta-se em 1/3 até a metade. Aí ele vai iniciar no menor, porque era réu primário, no 1/3 ele vai aumentar. Qual que era então a pena? 4 anos, mais 1/3 se for praticado com curso de pessoas, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, ou seja, o 5 e 4 é o cara que roubou ou com 2 pessoas, ou ele roubou com um emprego de arma sozinho, entendeu? Então, se eu peguei o cara, ele tem 5 e 4, eu já sei que ele estava na mão armada. Ou ele estava com 2 pessoas, com curso de agentes. Porque daí ele teve aqui essa causa de aumento específica de pena, que é do parágrafo 2º do artigo 157. Só que aí eu vou além. Por que hoje em dia a gente pega os caras com 5 e 4 e não com 6 anos e meio praticamente aí? 6,6 ali. Porque ele, em 2018, às vezes não teve a condenação com trânsito julgado ainda, tudo mais, de crimes praticados após 2018. Porque 2018 alterou esse parágrafo 2º. A arma hoje, eu tô aqui com o Código Penal aberto aqui, até abrir para confirmar aqui com vocês, a arma hoje, a pena aumenta de 1/3 até a metade, se o fato for praticado com emprego de arma branca. E eles tiraram a arma de fogo. Então, hoje em dia, a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Então, se o cara abordado praticou um 5-7 após 2018, e ele vai, via de regra, se for mão armada, não vai ter mais 5 e 4, ele vai ter a pena de 6 anos e alguns quebrados. Então, a pena do cara já vai começar com 6 e alguns quebrados, porque em 2018 trocou esse causa de pena de arma de fogo de 1/3, que iniciava, para 2/3. Então, foi uma legislação que foi mais rigorosa
quanto a prática de roubo com emprego de arma de fogo. Então, eu gostaria de fazer esse adendo aí, por que é 5,4 antes, agora 6 e pouco. Beleza? Então, só assim. Nada como a opinião de um especialista no assunto, né, meu irmão? Nós A é gente mais vai baianão aqui, complementando, a pô, gente vai aqueles... complementando aí. Vamos lá. Poxa, de Por bola. isso que eu trouxe um especialista da parte operacional, que é você. Aí eu não, né, sou policial, especialista em segurança pública, somos, mas parte operacional, quem está aí focado, quem é especialista no assunto aí, do patrulhamento tático, digamos, é você. Então vamos lá, continua aí. Bora lá. Então, é, com base nessas perguntas aí, né, meu, da condenação dele, quanto tempo ele puxou, a gente já consegue ter esse parâmetro de quem que é esse cara. Né? Por exemplo, né, nesse exemplo aí que a gente está falando aqui do 57, ele falou para você, roubei, não, eu fui preso no roubo, assim, tal, 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 tal. Beleza, foi condenado a quanto? Ele fala 5, 6, 7, enfim. Com base nessa condenação dele, a gente já consegue saber se ele estava armado ou não. Se ele tá. Pô, meu, pra gente que tá ali, abordando um criminoso, é de importância para você saber se esse cara é um ladrão que roubou para dar comida pro filho dele, ou se ele é um ladrão que pegou uma arma de fogo e roubou porque que é dinheiro mesmo. Tem diferença ou não tem? Ô louco, Pô, cara. Ô louco. Entendeu? São pessoas diferentes. e até São, na são aplicação da perfis pena, o juiz diferentes de faz essa criminosos. diferença, Então, né? são perfis totalmente diferentes que a gente consegue conduzir essa abordagem para caminhos diferentes, entendeu? Pautado em uma pergunta técnica ali que esse cara ele vai saber responder para você de bate pronto, faz o teste. Se você não acredita, né, quem está nos assistindo aí, aborda qualquer um na rua que tenha uma passagem criminal e pergunta para ele sobre qual foi a condenação dele, enfim, todas essas perguntas aí. A próxima pergunta que a gente faz: qual benefício você saiu? Por quê? Qual benefício você saiu? Hoje a gente tem hoje não, né? Já há muitos anos, né? Alguns tipos de liberdade. Quais são esses tipos de liberdade aí? A gente tem a liberdade provisória, a gente tem a liberdade assistida, a gente tem o regime aberto e a gente tem a liberdade condicional. É isso, né? Acho que eu esqueci de nenhuma. A liberdade provisória. Esse cara está provisoriamente livre, ele foi preso, às vezes em flagrante, são na audiência de custódia. E ele está respondendo, está aguardando em liberdade até que saia o julgamento dele. A liberdade assistida, o menor de idade, que foi para uma fundação casa, aí, ou mais antigamente aí, FEBEM, e saiu e permaneceu de liberdade assistida até completar os 18, ou até completar os 21 anos, né? Depende dos casos aí. O regime aberto é uma progressão de regime, e a liberdade condicional é um benefício que ele adquiriu com algumas condições. Cada uma dessas liberdades, desse tipo de liberdade, existe alguns critérios que ele deve seguir. Por exemplo, permanecer na rua até as 20 horas, até as 22 horas, não frequentar bar, não frequentar... Se você aborda um cara à meia-noite que está de RA, né, de regime aberto, qual que é a probabilidade desse cara não colaborar com a abordagem policial? Cara, eu juro para você, tende a zero. Por quê? A partir do momento que você fala para ele assim, você tá de RA, né? Entendi. Que horas são? E ele fala, meia-noite, senhor. Irmão, a partir desse momento, o domínio completo da situação é nosso. Porque se o simples fato de eu conduzir esse cara, ele vai iniciar, ele vai voltar a cumprir a pena dele. Por exemplo, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, ele puxou 2 e 6. Ele está na rua faz um mês, ou seja, ele tem praticamente mais 2 anos e meio para tirar, quase 3 anos para tirar de cadeia. O simples fato de você conduzir ele vai puxar de ponta, sem direito a novos benefícios, essa condenação, o resto que falta dessa condenação dele, em regime da condenação inicial. Ou seja, se a pena é superior a 8, ele iniciou no regime fechado. Ou seja, o simples fato, às vezes, dele dar uma resposta atravessada para você, ele sabe que ele vai puxar mais 3 anos no fechado, só porque ele E, está na rua fora do horário. e fazer E, também um adendo aqui, né? Como você bem disse antes, é, graças aos atuais gestores de segurança pública, que nós temos aí essa possibilidade, facilidade de conduzir essa pessoa de volta ao CDP com a facilidade já direto, né? A integração e com a volta ao SAP e a CDP. SSP.
Porque antes Nem não tinha estilo no essa DP a gente vai facilidade. pegar. Antes você levava o DP, não tinha o que eles fazer, porque eles não cuidam da parte de execução penal, o DP não cuida disso. Isso. Levava direto para penitenciária lá, determinado horário, eles também não tinha essa regulamentação para realmente ter essa conexão entre a atividade policial militar com a execução penal. Então, assim, hoje em dia tem, né? Então, hoje em dia temos essa facilidade, ainda melhor ainda. E outro adendo também gostaria de frisar para aquelas pessoas que estejam acompanhando. Aquela questão de que, como você disse no RRA, regime aberto, do cumprimento de pena, ou seja, não existe qualquer pessoa em RA, em regime aberto, se ela não tiver sido condenada com trânsito em julgado. Porque isso é um cumprimento de uma pena imposta para ela por sentença judicial. Não existe a pessoa falar que está em regime aberto, ou seja, eu pensar que ela estaria respondendo em um inquérito, está sendo investigada, ou ainda está em fase processual para ser Uma julgada. progressão de Não. Se regime. está em RA, progressão de regime de pena, cumprimento de pena. Se é cumprimento de pena, já teve uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, eu gostaria de frisar isso também. Então, saber que a pessoa pode ser declarada culpada. Então, já é culpada. Porque a gente tem aquela questão Sim. de presunção de inocência, né, Zanardo? E ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Previsto na Constituição. Talvez, nesse caso, Nesse só caso, não. o liberdade provisória. Sim, exato, também. Exato. Talvez, né? Exatamente, que já passou, Talvez. né? Exato. Que ainda o inquérito né? Tá Exatamente. correndo, ainda não foi. Exato. Se a pessoa fala que tô em liberdade provisória, quer dizer, como o Zanar comentou, às vezes foi para audiência de custódia e ela foi presa na audiência, o juiz não converteu a prisão flagrante em prisão preventiva, né? Não havia os requisitos na interpretação dele, do 312 e 313 do CPP. Aí ele deve, obrigatoriamente, conceder a liberdade provisória para que aquela pessoa que havia sido presa responda em liberdade à investigação criminal e eventual processo penal. Então, assim, se está em liberdade provisória, está antes. Se está em RA, está depois do trânsito em julgado. Então, ter essa visão também é Sim. importante, né? É condicional também, né? É um benefício que a lei de execuções penais traz para o preso aí, a liberdade condicional. Exatamente. Pode prosseguir aí. Então, a gente trazendo essas três perguntas, então, você foi condenado a quanto? Você puxou quanto? E você saiu de qual benefício? A gente consegue ter esse panorama de quem é esse cara, como ele está na rua hoje, e por que ainda que a gente fala assim, em ordem cronológica, fala para mim do seu primeiro crime até hoje. Por quê? Por conta de reincidência. Ele foi preso em 2005, depois ele foi preso em 2010, depois ele foi preso em 2015, a condenação dele tende a ser maior, entendeu? Então eu consigo ainda, com base nessa reincidência, eu consigo ainda saber se ele está mentindo para mim ou não, beleza? Com base em quê? No direito, naquilo que a gente aprende nos bancos escolares da polícia, seja na escola de soldado, na escola de sargentos, na escola de oficiais. E que nem eu comentei com você antes, cara. Se eu soubesse disso quando eu era aluno, com certeza a minha vida teria sido muito mais fácil. Com certeza. Ainda voltando aqui, meu TDAH, rapaz, eu preciso cuidar. Eu perco Não, o mas fio da também eu fico meada aqui, aqui, né? a culpa é minha também. Fico interferindo aqui, pô, fico fazendo adenda aí e Ah, complica. pelo amor de Deus. Detalhe. Outra coisa, você pergunta para o cara uma outra pergunta depois que ele contou para você todos os artigos dele. Uma outra pergunta fundamental que a gente deve fazer para esse cara. Qual que é a sua matrícula? O porquê disso? Vamos ver, deixe nos comentários você que sabe a resposta aí. O Boa. porquê disso daí? O cara fala para você assim, eu fui preso em... Qual que foi a primeira vez que você foi preso? Ele fala para você 2010, depois ele conta de 2013, depois ele conta de 2020 para você. Fala para mim só, ele conta tudo isso daí, certinho, beleza. Qual que é a sua matrícula? Aí ele fala para você assim, ó, 263 518. E aí, tá certo ou não tá? Cara, eu não vou saber de cabeça aqui agora quais são os critérios, mas um cara que foi preso há mais de 10 anos, se eu não me engano, ele consegue limpar um antecedente criminal dele, não consegue? Se ele foi preso há mais de 10 anos? Isso, ele já saiu, já cumpriu já tudo há mais de 10 anos. Na verdade, limpar o antecedente criminal, não. O antecedente criminal continua. O que acontece é que não é mais considerado reincidente após 5 anos, né? A gente chama de período Tá. depuratório, né? Então, e tem que ser condenado, né? Não preso. Enfim, então finalizou a pena, cumpriu a pena realmente, cumpriu a pena por completo.
até após 5 anos, ele é considerado reincidente. Depois de 5 anos, se ele não houver qualquer outra nova Às condenação, ele vezes tem que ser considerado como réu primário, mas com maus antecedentes, Isso, que na hora de isso, aplicar a acabei, pena é diferente. eu acabei confundindo aqui. Ele foi preso, por exemplo, preventivamente. Ele foi preso na prisão preventiva e ganhou esse BO. Ele ganhou esse BO lá atrás. Considerado réu É o primário. primário, Isso. bons Só antecedentes, que, a partir do momento que ele bota o se ele for pé absolvido. dentro de uma cadeia, dentro de um CDP, ele pega uma matrícula. Então, o simples fato dele, às vezes ele puxou 1 ano, 2 anos aí numa preventiva e saiu porque o parceiro dele segurou o BO para ele ou qualquer outra coisa do tipo aí, ele na cabeça dele passou batido, beleza? Só que ele não contava com a nossa astúcia, né, meu irmão? Que aí vai mais ou menos é uma estimativa isso daí, é um macete aí para os patrulheiros, né, meu? No ano de 2000, em média, a nossa população carcerária do Brasil era 200 mil presos, no ano de 2000. O que isso quer dizer? Que no ano de 2000, o cara que foi preso em 2000, a matrícula dele girava em torno de 200 mil. E de lá para cá, a nossa população carcerária foi aumentando em média 50 mil por ano. Em média, 50 mil por ano. Então, o que a gente consegue traçar com esse dado aí? Em 2001, o cara que foi preso em 2001, a matrícula dele gira em torno de 250 mil. O cara que foi preso em 2002, de 300 mil. 2003, 350 mil. Até hoje de hoje, se eu não me engano, em 2017, bateu 1 milhão. Então, se o cara fala para você que foi preso em 2010 e a matrícula dele é 260 e pouco, 260 é em torno de 2001, cara. 2001 a 2002 ali, mais ou menos. Então não tem como esse cara ter sido preso em 2010 e ter uma matrícula de 2002. Ou seja, esse cara foi preso sim lá atrás, ele entrou no sistema carcerário sim, mas às vezes ele não foi condenado, às vezes ele ganhou esse processo, às vezes ele, sei lá, e ele acha que vai dar tá dando chapéu em você, só que com o simples fato de você saber a matrícula dele, você sabe se ele pôs o pé antes dentro de uma cadeia ou não, porque a matrícula dele é a mesma. O RG não. O RG você pode ter o seu RG civil e o seu RG criminal, né? Mas a matrícula é a mesma. Então, você consegue pegar ele na mentira ainda nesse fato aí. Não sei se o pessoal sabia Boa. disso daí, mas é um macete bom aí para os Eu não patrulheiros sabia aí, disso aí, eu sempre. não sabia dessa É, informação. e Interessante. essa informação aí, no site da SAP, tem todos esses dados aí. Qual que é a população carcerária atual do Brasil, que você sabe, essa população carcerária atual não é que a gente tem 1 milhão e tantos de pessoas presas, não. São pessoas que já foram presas, né? Algumas saíram, voltaram e a matrícula é a mesma. Outros saíram e estão em liberdade, né? Mas a cada CPF novo ali é uma matrícula nova. Então, a gente hoje acredito que deve estar em 1.400.000, 1.300.000, é mais ou menos isso aí. A gente deve estar hoje aí, as matrículas. Então, um cara que foi preso ontem, possivelmente vai ser 1.470.000 e segue. Não tem como esse cara ter uma matrícula 782.539. Não tem como, né? Então, com base nessas perguntas técnicas, você consegue extrair a verdade desse cara em fonte de consulta. Eu lembro quando eu era estagiário, cara, em 2019, estagiando, me fizeram fazer um trabalho sobre crime organizado e sistema prisional. E aí lá eu descobri que existia faxina, esporte e população dentro dos presídios. E aí você ficava pros presídios, e aí, meu, você puxou setor, você é faxina, você tal. Cara, às vezes ele pode falar para você, sim, puxei setor. Só que a gente tem uma fonte de consulta. A gente consegue consultar isso daí? Eu consigo perguntar para um agente penitenciário que era o responsável do raio dele? Cara, eu não consigo. Eu não tenho essa fonte de consulta. Então, é uma pergunta que é sem fundamento. E se esse cara é bandido mesmo, ele vai falar assim: nossa, é uma população. Só tirei meus dias só e saí fora. É uma pergunta que Em nem seria contrapartida, interessante fazer. Nem é, porque é. Em vai. contrapartida, o cara, ele às vezes é um bunda mole e nossa, eu era faxina. Você tem fonte de consulta? Tem. Então, cara, o que eu quero dizer com isso? Que a gente deve perguntar, pautar a nossa abordagem em perguntas que levam a algum lugar, que a gente consiga. A gente é profissional, pô. A gente não tem que ficar perguntando ali. é,
o sexo dos anjos. Cara, pô, ele tem que saber o que importa pro nosso serviço. E qual que é, falando em patrulhamento tático, qual que é a nossa cara aqui? É tirar bandido da rua, tirar arma da rua e tirar droga da rua. É isso. É isso. Então a nossa abordagem deve ser calcada sempre nisso. E com base nisso daí, tem algumas legislações que é de suma importância. Eu vou até passar um script aqui para a rapaziada, para eles estudarem, né, meu? Começando do básico, cara. Constituição Federal. Onde está prevista a Polícia Militar ali? Qual que é a nossa função? É 144, 142, 144? É isso, né? Começo já falando besteira aqui. 4 Depois, 44. O CTN, Código Tributário Nacional. Ali está descrito o que é o poder de polícia no artigo 78 e quais são seus atributos. Esses atributos do poder de polícia é exatamente as características da nossa abordagem. Quais são os atributos do poder de polícia? Autoexecutoriedade, ou seja, eu não preciso pedir autorização para alguém para abordar, eu vou lá e abordo. Coercibilidade, é isso, né? Coercitivo, não tem a opção do abordado, eu falo assim, não, eu não quero ser abordado, dá licença aqui e vou embora. Não tem essa opção, é coercitivo. E discricionariedade. Essa discricionariedade é do policial militar. Só que hoje a gente tem que ter extrema cautela nessa discricionariedade. Eu não posso abordar um cara porque a roupa dele é feia, porque ele tá com a camiseta do Corinthians, né, meu irmão? Eu não posso abordar o cara por isso. Isso aí, que é isso? Essa é a realidade. Então, por isso que o polícia tem que ter essa noção, cara, tem que ter isso na ponta da língua para ele saber prender bem, escrever bem e no depoimento dele, ele depor bem. A gente tem que ter essa noção de que a nossa ocorrência, a nossa atuação policial, ela não termina no distrito policial. A nossa atuação policial termina no fórum. Termina no fórum com esse cara condenado. De nada adianta eu fazer um puta de um levantamento de informação, eu na minha folga, eu parar meu carro particular e ficar monitorando uma biqueira para prender um traficante. De nada adianta, a gente sabe que tem polícia que faz isso. Pô, parabéns, cara, top, show de bola. Quantas e quantas vezes fiz isso? Quantas vezes fiz isso, cara? Mas de que adianta? Eu vou escrever o meu BO, eu escrevo nós fumo, vortemos, nada constatemos. Cara, a gente tem que ter essa noção jurídica, por isso que assim, é fantástico esse trabalho que você vem fazendo, para trazer para a rapaziada, não simplesmente pro que também é importante pra caralho, né? O cara estudar, prestar um concurso, crescer na carreira, não, mas não só por isso. O patrulheiro que tá ali na ponta da linha, ele ter essa noção de que se ele não escrever bem, se lá na audiência dele ele não falar bem, esse cara amanhã tá solto. Então, de que adiantou? Eu sempre De que bato isso adiantou na esse tecla nosso... também dos meus alunos nas matérias de processo penal, que eu ministro aí na escola de soldados, escola de sargento. É, qual a nossa finalidade ali? Preservar, né? A preservação da ordem pública, patrulhamento ostensivo, como você falou, artigo 144, parágrafo 5º da Constituição. Tá? E com isso, a gente preservar a ordem pública aí, será que também não é agir de forma de que o judiciário posteriormente aplique a forma correta à pessoa que foi realmente cometeu o crime? Eu não tenho que ter a ideia de que acabou meu serviço na delegacia. Exatamente o que você trouxe. Eu preciso É isso aí. trabalhar de forma que eu auxilie a Polícia Civil na investigação, auxilie o Ministério Público a acusar, auxilie o juiz no Poder Judiciário para ele julgar, e de que não venha, por exemplo, aquela pessoa que cometeu o crime, que deve ser condenada, uma defesa que, com simplesmente uma preliminar de suscitar de que a abordagem não foi realizada de forma legal, porque havia ausência de justa causa, que, ou seja, né, a falta da fundada suspeita, e quebrar tudo que a gente fez. Então, assim, por isso que a gente tem que pautar nossa atuação na Polícia Militar visando lá no final da condenação daquela pessoa que eu tenho certeza ali inicialmente, né? Claro que a certeza só vem com a condenação, tudo mais, mas que eu, na hora que eu agir naquele cenário da ocorrência, eu sei quem eu prendi. Eu sei quem é, né, quem às vezes, por vezes ele cometeu, pode até ser inocentado com outras causas ali de excludente de licitude, culpabilidade, tudo bem, mas falar que é, é nulo tudo, só porque eu não registrei no BO fundado suspeito, pô, aí é de matar, né? Aí, É de aí é matar. complicado, entendeu? É de matar. Então, exatamente, eu concordo, meu, em gênero, número grau, é o que você trouxe, essa questão de que a gente tem que Sim. pautar nossa atuação visando lá na frente, não acabar no DP. Exatamente. Exatamente. É fundamental a importância o polícia ter na ponta da língua dele ali fundadas as razões, né, meu? Que a gente, grosso modo aí, meu, o que embasa uma abordagem? Algo mais concreto, mais robusto. Pô, eu vi aquele cara com volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo, por isso que eu abordei ele.
Quando eu abordei ele, eu vi que ele não tinha uma arma, era a carteira que estava na cintura dele, era o celular. Então eu consegui embasar essa abordagem dele. Até porquê disso tudo aí é muito cada dia mais comum a gente ver advogados encostando em ocorrência, coisa que pouco tempo atrás, cara, quando a gente saiu para a rua aí no início da nossa carreira, 6 para 7 anos atrás aí, eu não via, cara, eu não via advogado encostar em abordagem. Hoje é comum demais, um advogado encostar numa abordagem. Acompanhar uma busca residencial, por exemplo, o advogado queria acompanhar até um tema interessante aí demais para trazer para a rapaziada, quais são as prerrogativas, né? Você comentou que tá preparando essa instrução, as prerrogativas do advogado, até onde a gente pode permitir que esse advogado vá, até onde é de direito dele, a gente não pode impedir, né? Então isso aí é fundamental, a importância o cara ter essa noção na cabeça, porque pensando sempre que eu falei lá no início, a gente faz um serviço de alta performance, cara. A gente não pode fazer um serviço meia boca, a gente não pode sair para resolver o problema dos outros e trazer um problema para a gente. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente faça um serviço técnico, um serviço legal, no sentido de legalidade, e que esse cara seja condenado lá na ponta da linha. Beleza? Então para uma colinha, né, um macete aí para os patrulheiros aí, até quem pretende estagiar num patrulhamento tático um dia aí, seja uma força tática, um BAEP ou até mesmo qualquer outra unidade especializada aí, cara, é de fundamental importância que ele tenha isso tudo na cabeça. Eu até fiz uma colinha aqui para passar para a rapaziada, o que esse cara tem que ter na mente dele. Vamos lá, fundamentação legal detalhe, a gente estava falando agora do CTN, do artigo 78, até marquei aqui para não esquecer de falar. Artigo 100 do CTN. O que é isso? Ele dá ao nosso... O CTN, né, ele traz... vamos ver uma forma de eu explicar isso daqui. Dá à polícia o poder de legislar sobre os seus procedimentos. Ou seja, é muito comum hoje você ver, não hoje, mas sempre, você vê o juiz ou até mesmo um advogado com o POP na mão, nossos POPs na mão, questionando por que você fez isso e não aquilo. Então, até o nosso procedimento operacional padrão, que hoje, cara, tá aqui, ó, para não dizer que eu tô mentindo, até comentei que você ontem que eu tava estudando aí, né, para uma prova que eu vou fazer, isso aqui são os nossos POPs aí. Olha o tanto de folha que a gente tem POP para tudo, cara. A gente tem POP para tudo, a gente tem POP para atendimento de ocorrência com pessoa autista. A gente tem POP para atendimento de ocorrência com cadeirante, tem tudo. Então, hoje não tem mais espaço para amadorismo. O polícia, ele tem que ter isso daqui, é a ferramenta de trabalho dele, cara. É a ferramenta de trabalho dele, não dá para você falar, minha ferramenta de trabalho é o meu oitão e meu cacetete. Não é mais assim que as coisas funcionam, entendeu? É fundamental a importância que o cara tenha isso na cabeça dele. E esse artigo 100 do CTN vincula esses POPs a uma obrigatoriedade da gente seguir. Não é simplesmente uma orientação interna que a nossa instituição fez para nortear os nossos procedimentos. Não. O juiz vai te questionar o porquê que você não seguiu aquilo. E se você não souber explicar, fatalmente, na melhor das hipóteses, esse flagrante não vai existir. Então vamos lá. A Constituição Federal, os principais artigos, né, que tratam sobre a nossa atuação. Depois, o Código Tributário Nacional, Código de Processo Penal, Código Penal, Lei de Armas, que é o 10.826, né? A Lei de Drogas, 11.343, e a antiga Lei de Drogas, porque a Lei de Drogas é a lei de 2006. É o exemplo do artigo 12 que eu dei no início do vídeo. O cara, se ele foi preso antes de 2006, ele não foi condenado na nova Lei de Drogas, na lei antiga. Então, o artigo 12, 13, 14, 15, 16, né? Até a música do Bezerra fala, né? O 16 e o 12, tá falando da antiga lei de drogas. Então, o cara assinar um 16, pode ser o porte de arma de fogo de calibre restrito ou pode ser o usuário. E aí? Então, é interessante o patrulheiro ter isso daí já na ponta da língua, né? Ainda no Código de Processo Penal, você abordou um casal comum, cara. Hoje, o aquele bandido de verdade, quando você aborda ele vai estar com a mulher, com os filhos. E aí? Eu posso fazer uma busca pessoal nessa mulher ou não? Até o POP trata isso.
de busca pessoal é mulher, artigo 249. Se tem uma policial feminina, eu chamo ela, ela vem e faz. Porém, se isso retardar demais a nossa atuação, puta, eu não tenho fácil aqui, não tá em outra equipe, tá longe, tá distante, tá atendendo ocorrência, ou no caso do BAEP, por exemplo, dificilmente você tinha. Eu qualifico qualquer um do povo, qualquer mulher que está passando aqui, qualifico ela como testemunha, e eu posso sim fazer essa busca pessoal nessa mulher. Então, por isso, você tem que saber disso, tem que saber escrever isso daí, tem que saber qualificar ali essa testemunha para que ele não incorra amanhã depois no abuso, né? Código Penal. No Código Penal já inicia-se ali, artigo 23, se eu não me engano, as excludentes de licitude, depois os regimes de cumprimento de pena no próprio Código Penal, e depois disso, os principais artigos, pô. Nesses principais artigos, cara, aí a gente tem que ter na cabeça isso daí. O artigo que é a pena mínima e pena máxima de cada um deles. 121, 129, o 158, o 149, 147, 180, 171, enfim, os principais artigos que a gente vai se deparar aí na rua, você tem que ter na cabeça a pena mínima e pena máxima para você conseguir conduzir essa entrevista de uma forma técnica. O que mais que a gente tem depois do Código Penal aqui? Lei de execuções penais, cara, fundamental. Teve uma alteração recente aí, que antes a gente falava de 1/3 da pena, 1/5 da pena, 1/6. Hoje a lei de execuções penais ela trata como porcentagem. E ainda falando de lei de execuções penais, você tem lá onde fala sobre a sindicância, que são aqueles critérios de punição, né, que o preso tem dentro da cadeia, que o processo dele fica suspenso, para você ter uma noção de quem que é esse cara que você está trocando ideia ali na ponta da linha. E ali fala sobre crimes hediondos, né, que são aqueles crimes que, esse aqui não pode, mas esse aqui, cara, não pode muito, não pode dizer algum, então vamos tratar ele como hediondo, dar uma pena do caralho para ele, para que ninguém cometa. Tem tratamentos diferentes na lei de execuções penais. Então, por isso você tem que ter na mente esses crimes hediondos, quais são. E eu acho que 2 assuntos agora que, para a gente encerrar, que são o nosso beabá, cara, nosso beabá. Primeiro, uso de algema, que a gente tem a súmula vinculante 11, que já é mais antiga, e o decreto de 2016, né, que é o 8858. Cara, usou algema no preso, consta no BO que você usou algema, você pode usar algema. Justifica o porquê, só escreve ali. Hoje a gente faz o BO digitado. Quanto tempo você demora para digitar uma mensagem no WhatsApp? É o tempo que o cara demora para colocar isso daí no BOPM dele. Por que você utilizou algema? Posso usar uma mulher grávida? Não posso? O próprio decreto lá fala, você pode usar uma mulher grávida, você não pode usar quando ela está de trabalho de parto, né? Ou antes e depois do parto. Coisas que o cara, o polícia, ele tem que ter isso daí na ponta na ponta da língua dele, beleza? E por fim, a prerrogativa dos advogados, cara. Isso, eu falo isso com um carinho enorme, porque já respondi procedimento aí há uns 2 anos, por desconhecimento de prerrogativas dos advogados, que teve uma alteração recente até, né? Deve fazer 2 anos aí, foi mais ou menos nessa época, do Estatuto da OAB. E, cara, os advogados têm muitas prerrogativas que hoje em dia, a gente tem que saber quais são. É muito comum hoje você aborda um cara, você está fazendo uma busca residencial na casa dele, que você entrou na casa dele já tendo que saber o justificar, e eu não tenho que saber justificar lá no DP, quando eu sentar e pesquisar o porquê que eu entrei, não, cara, é ali na hora, na ponta da língua. Porque o advogado vai encostar nessa abordagem e ele vai querer saber ali, na hora, na ponta da língua, ele vai estar gravando o que você falar para ele. Então, isso a gente tem que ter na ponta da língua hoje, não tem mais espaço para amadorismo, cara, não dá pra gente ver polícia se ferrando e bandido sendo solto, porque a gente não consegue fazer um serviço de alta performance. É a nossa profissão, cara, é a nossa profissão. A gente vê um empresário aí se dedicando ao máximo para a empresa dele crescer, por que a gente não pode se dedicar ao máximo para a nossa crescer também? A nossa empresa é uma empresa com 200 mil funcionários que tem 200 anos, cara. Então, talvez seja a empresa mais consolidada do Brasil. Então, a gente tem que ter, a nossa farda tem um peso gigantesco, e a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter essa noção da responsabilidade que a gente carrega. A gente está lidando com vidas aí fora. E não tem espaço para amadorismo mais, cara. Não tem mais espaço para amadorismo. Acho que, basicamente, assim, a ideia, né? A minha ideia aqui era expor para a rapaziada
a importância do conhecimento jurídico na atividade fim lá na ponta da linha, porque a gente sempre se preocupa em treinar POP, em treinar PH tático, em treinar conduta de patrulha, treinar medidas reativas, e tiro na viatura, tiro embarcado, e piruleta, e, cara, falar pra você, eu, medidas reativas mesmo, nunca usei e pretendo nunca usar. Agora, esse conhecimento aqui é todo dia, toda hora. E eu repito, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse alguém para me orientar nesse sentido, um cara que fosse referência para mim, porque tem muito disso também, né? Tem muito disso também. Às vezes vem o Zezinho e fala para você uma puta de uma aula, você caga. Aí vem o Billy the Kid e fala para você um monte de merda, você toma como verdade absoluta, porque ele é o. Cara, bom, hoje a gente é profissional de polícia, cara. Eu acho que já. Isso daí já. Entendeu? A gente tem que ter essa maturidade para interpretar o contexto que a gente está vivendo e fazer valer o nosso idealismo, independentemente de onde seja, né? Seja numa barca cinza, que é paixão da minha vida, seja numa mesa igual eu tô hoje, cara. Que vale é a gente atrasar o bandido de alguma forma e dormir tranquilo, né, meu? Dormir tranquilo e voltar para nossa família aí, que aí sim a gente não é substituível, né? Porque vi muito isso na prática, né? Eu fui tirado da rua várias vezes já e para mim o meu mundo acabou em algumas vezes, mas passou nem uma semana, já tinha outro no meu lugar lá e vida que segue, né? E aí? Até que hora a gente vai ficar aceitando isso daí e se revoltando? Pô, meu, a gente é profissional de polícia, ainda mais o pessoal que está assistindo aí que é comandante, sargentos e oficiais aí, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, né? Eu acho que esse vídeo aí eu espero que chegue para muita gente, cara, para muita gente, porque percebo que tem muita molecada aí que me adiciona no Instagram lá e vê e tal, e manda mensagem. Até tive a oportunidade de recentemente lá na academia do Barro Branco trocar uma ideia com o pessoal do GPOL, que é uma rapaziada que gosta de patrulhamento tático, que quer seguir essa linha aí de força tática, BAEP, rota. Eu percebo que a molecada, assim como eu olhava na época que a gente era aluno ali, o pessoal até me zoava, né? Que eu ficava olhando pro Derrite, que era tenente na época, pro Telhada, que era tenente na época, não me colocando no nível desses caras, pelo amor de Deus, são lendas. Mas percebo que muitos olham pra gente hoje. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar o que é certo e fazer essa rapaziada seguir o caminho correto. Porque os tempos mudaram, cara. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram e, enfim, espero que isso agregue de alguma forma aí os patrulheiros aí, né? Cara, perfeito. Perfeitas considerações. Tudo isso que você trouxe para a gente de bagagem operacional, para que a gente consiga compreender qual a necessidade dessa parte técnica e jurídica, é essencial, cara. É tudo que a gente precisa passar para os policiais. E é exatamente esse nosso intuito aqui, né? De reunirmos aqui. Eu que voltei para uma área mais acadêmica, mais jurídica, e você que utiliza-se dessa parte para aplicar no operacional. Né? Então, assim, é fenomenal, cara, suas considerações. Eu agradeço demais sua participação aqui hoje. Espero que a gente ainda faça outras como essa, converse de outros Pô, temas aí, tomara. nessas partes aí. Eu aprendendo com você toda essa questão. Nunca fui, né, não tive essa felicidade de ser braçal de força tática, de BAEP, porque realmente minha carreira migrou para outra área e que também eu me encontro muito feliz onde eu estou, né? Mas como se diz o GPOL, fui do GPOL na época da academia, minha ideia era Sim, sim ir para o operacional, né? Minha ideia era fazer minha carreira na parte, né, do choque, nossa numa BAEP carreira, aí. meu, Só que assim, acabei migrando para outros caminhos. Ainda somos recrutíssimos de polícia, digamos assim, temos mais sim, dois terços pela frente aí, e a gente nunca sabe qual é o dia da manhã, né? Então, assim, e a gente vive isso, né? A polícia, assim, é a nossa paixão e a gente gosta do que faz. Eu agradeço imensamente
você ter participado hoje desse bate-papo aqui e espero que agreguem de alguma forma os ouvintes nossos aí, as pessoas que acompanharam esse vídeo nosso. Meu amigo, muito obrigado, Cara, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, viu? pô, obrigado, irmão. Fico feliz pra caralho aí pelo prestígio, né? Pela oportunidade de, dentre tantos aí, poder estar aqui falando sobre um assunto aí que, assim, igual você falou, né, meu? A nossa carreira, às vezes, a gente. Vi esses dias do Coronel Racorte, no curso de gerenciamento de crises lá, tive a oportunidade de fazer. Ele deu uma palestra pra gente e falou, cara, o destino dá risada dos nossos planos. É, E, cara, quem diria, mano? Quem diria? Cara, vou falar um negócio pra você, com conhecimento de causa, cara. Os aspirantes de 2018 são embaçados, irmão. São embaçados. boa, boa. Forjado no fogo forte do aço mais rígido do universo. E aquele que faz o Merchan, né? mosquetão. Tem que fazer um merchan aí também, né? Então a gente. Onde tem aspirante 18, tem uma luzinha no fim do túnel ali que as coisas vão acontecer, né? Então, pô, fico feliz pra caramba pela oportunidade aí e tô à disposição sempre, cara. Sempre. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço aí, viu? Fique com Valeu, meu Deus. irmão. Valeu. Abraço. Abraço.